A Toyota, uma das gigantes do setor automotivo, é reconhecida por sua inovação e liderança na eletrificação, especialmente com o lançamento do Prius em 1997. Esse carro revolucionou o mercado e consolidou a Toyota como pioneira em sustentabilidade. Mas hoje, enquanto outras montadoras como a Tesla e Volkswagen apostam tudo nos veículos elétricos, a Toyota segue um caminho totalmente diferente. Ao invés de investir exclusivamente em veículos elétricos, a Toyota mantém o seu foco nos veículos híbridos, defendendo que eles são a solução mais prática para o momento. Mas isso levanta uma questão importante. A Toyota está ficando para trás ou será que ela enxerga algo que ninguém mais percebeu? Em 2023, a empresa enfrentou duras críticas de grupos ambientalistas, que acusam a empresa de resistir à mudança para os veículos totalmente elétricos. Mas enquanto muitos pressionam por uma transição mais rápida, a Toyota acredita que sua abordagem cautelosa é mais realista diante dos desafios globais. Mas para entendermos por que a Toyota é pioneira na eletrificação automotiva com o lançamento do Prius segue um caminho tão distinto no mercado atual, precisamos voltar no tempo, onde vamos analisar como as decisões tomadas nos anos 1990 e 2000 moldaram a estratégia da empresa, desde os primeiros passos com os veículos 100% elétricos, passando pelos desafios técnicos e industriais, até a consolidação dos veículos híbridos como a principal aposta da Toyota. No início dos anos 90, o mundo começava a entender os impactos negativos gerados pelos carros movidos a combustíveis fósseis. A poluição gerada por estes veículos trouxe alertas de cientistas, governos e empresas sobre os danos ambientais. Um desses grupos foi a California Air Research Board. Eles publicaram esse mandato em 1990, que dizia que até o ano de 1998, 2% dos veículos vendidos por todos os grandes fabricantes de automóveis no estado da Califórnia teriam que ser elétricos, ou seja, a zero emissões de CO2. A Toyota respondeu rapidamente a este desafio, pegando num dos seus modelos de maior sucesso, o crossover RAV4, colocando uma bateria nele. E em 1997, a Toyota lança somente na Califórnia o Toyota RAV4 EV, um carro 100% elétrico, equipado com uma bateria de níquel hidrito metálico. Essa bateria oferecia uma autonomia entre 80 a 140 km por hora, o que já era bem avançado para a sua época. O RAV4 EV simbolizava uma mudança rumo à mobilidade sustentável. No entanto, a sua produção era limitada e apenas 1.500 unidades chegaram às ruas da Califórnia. Outras montadoras também embarcaram na eletrificação. A Ford lançou modelos elétricos, como um pequeno carro compacto e uma picape, enquanto que a General Motors criou um modelo esportivo elétrico, o Hot Rod, que se tornou um sucesso entre os entusiastas. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, vários californianos passaram a dirigir veículos elétricos e a receptividade era animadora. Mas então, as coisas ficaram um pouco estranhas, pois nos próximos 2 anos, apesar da demanda aparentemente forte, quase todos esses veículos elétricos são retirados do mercado. E muitos deles são literalmente esmagados, como você pode ver neste documentário, Quem Matou o Carro Elétrico. A cena de veículos sendo esmagados e reduzidos a pedaços simbolizou o fim abrupto dos veículos elétricos e deu uma tendência que parecia promissora. Enquanto os veículos elétricos viam o seu fim, a Toyota estava desenvolvendo o Prius, um carro híbrido que combina um motor a gasolina e um motor elétrico. Lançado globalmente no ano 2000, o Prius se tornou um marco na história da eletrificação automotiva. Ele combina um motor a combustão interna com um motor elétrico, criando um sistema que alterna entre as duas fontes de energia para melhorar o desempenho e a eficiência energética. Durante as velocidades mais baixas, o motor elétrico assume o controle, reduzindo o consumo de combustível e das emissões de CO2. Já em situações de maior demanda, como acelerações intensas ou velocidades mais altas, o motor a combustão é acionado. Além disso, o sistema regenerativo do Prius permite que a energia gerada durante a frenagem seja armazenada na bateria.
o que melhora o seu índice de eficiência energética. Apesar de ainda emitir carbono, o Prius foi promovido como uma solução ambiental e conquistou rapidamente os consumidores. Seu apelo estava na eficiência e na promessa de um futuro mais verde, ajudando a Toyota a se consolidar como líder em tecnologia de veículos híbridos. Enquanto o Prius prosperava, o avanço dos veículos elétricos enfrentava uma grande barreira. No ano 2000, a General Motors, detentora da patente das baterias de níquel hidreto metálico usadas no RAV4 EV, vendeu os direitos da patente para uma empresa petrolífera, que logo foi adquirida pela Chevron. Assim que a Chevron assumiu o controle das patentes, a empresa processou a Toyota, uma das últimas empresas que ainda usa essa bateria em seus veículos elétricos, por violação da patente, forçando a Toyota a pagar uma indemnização de $30 milhões. Esse movimento sufocou as ambições da Toyota de expandir a sua produção de veículos elétricos. Além disso, a Chevron proibiu o uso de baterias de maior capacidade, forçando a Toyota a abandonar seus planos de carros plug-in. Apenas o Prius, com uma bateria menor e que ainda dependia de gasolina, recebeu permissão para continuar. Essa limitação ajudou a consolidar os carros híbridos como o principal pilar da Toyota, enquanto a produção de veículos totalmente elétricos foi deixada de lado. Em meio a essas restrições, o Prius continuou a crescer. Apesar de ainda utilizar gasolina, seu design eficiente e marketing ambiental o transformaram em um ícone de inovação. Ele marcou uma redução significativa de emissões de carbono vindas de carros a gasolina, o que é ótimo, até os veículos elétricos voltarem em 2008. A Tesla reinicia o mercado de veículos elétricos com seus elegantes roadsters. A Tesla e a concorrência começam a levar os veículos elétricos a sério novamente. Enquanto a concorrência começava a levar a sério os veículos elétricos novamente, a Toyota manteve o seu foco nos veículos híbridos. A empresa expandiu a sua linha de modelos híbridos, além do facto de que a Toyota não lançou outro veículo totalmente elétrico nos Estados Unidos até 2022, desde o RAV4 EV em 1997. Hoje, em um cenário onde os veículos elétricos dominam as atenções e grandes montadoras investem fortemente em tecnologia de produção e desenvolvimento de veículos elétricos, a Toyota continua cautelosa em abraçar os veículos totalmente elétricos. Mas o que explica essa escolha estratégica? Quais são os argumentos que sustentam a preferência da Toyota pelos veículos híbridos em vez dos veículos elétricos? A Toyota defende que os híbridos são a solução mais prática e mais viável para o momento atual, principalmente por causa de 3 desafios principais que limitam a adoção em massa dos veículos elétricos. O primeiro motivo levantado pela Toyota é a escassez de minerais críticos. A Toyota defende que a transição para os veículos elétricos em escala global requer uma quantidade enorme de minerais como lítio, níquel e cobalto, que são usados na produção das baterias de íon de lítio. Essas baterias são usadas nos veículos elétricos. No entanto, esses minerais são limitados e sua extração enfrenta pressões ambientais e sociais. A Toyota argumenta que com os mesmos recursos necessários para produzir 6 veículos elétricos completos, ela consegue fabricar até 90 híbridos e ter 37 vezes mais redução de emissões de carbono. Para a empresa, isso significa que os híbridos têm o potencial de reduzir as emissões de carbono em maior escala, atendendo mais consumidores e com menor impacto aos recursos naturais. Além disso, a dependência de poucos países para o fornecimento desses minerais críticos é vista como um risco estratégico. Com a crescente demanda por baterias, o controle sobre os suprimentos pode se tornar um problema geopolítico e econômico, algo que a Toyota busca evitar ao priorizar os híbridos, que usam menos materiais estratégicos. Outro desafio significativo destacado pela Toyota é a insuficiência de infraestruturas de carregamento para os veículos elétricos, especialmente em países menos desenvolvidos. Pode-se dizer definitivamente que há validade em algumas alegações da Toyota. Por exemplo, há um enorme desequilíbrio de carregadores. A Califórnia tem 14 mil estações de carregamento, mais de um quarto de todos os Estados Unidos. Mas Ohio, por exemplo, tem apenas 1.200 estações de carregamento. Isso é quase 10 mil pessoas por carregador, comparados às 2.800 pessoas por carregador na Califórnia. Enquanto que em mercados emergentes como África e partes da Ásia, a realidade é ainda mais preocupante. A infraestrutura elétrica em pelo menos algum desses continentes não é tão bem desenvolvida quanto em outras regiões do mundo.
2/3 da população mundial sem acesso à eletricidade vivem na África subsaariana. Outros 17% vivem no sul da Ásia. Grande parte do restante está localizada na região do sudoeste asiático, na China, na América Latina, Oriente Médio e Norte da África, sendo que é nessas regiões onde a Toyota registra o maior volume de vendas. A Toyota vende carros de marca Lexus em 90 países e veículos de marca Toyota em 170 países. Dos quase 8 milhões de carros que a Toyota vendeu em todo o mundo no ano de 2020 até outubro de 2022, quase 7 milhões foram vendidos fora do Japão. Mais de 184 mil carros foram vendidos na África, 400 mil na região do Oriente Médio e cerca de 2 milhões em países asiáticos além do Japão, incluindo países como Paquistão e Filipinas. Ou seja, a falta de acesso confiável à eletricidade torna a ideia de veículos elétricos inviável para grande parte da população. Enquanto que os híbridos, por outro lado, não dependem de estações de carregamento. Eles combinam o uso de combustíveis fósseis com energia elétrica, oferecendo uma solução imediata e mais acessível para reduzir as emissões em regiões com infraestruturas precárias. A Toyota acredita que esse equilíbrio é essencial para alcançar uma redução significativa do carbono, enquanto o mundo trabalha para expandir a infraestrutura elétrica. O terceiro ponto levantado pela Toyota é o custo elevado dos veículos elétricos. Mesmo com avanços tecnológicos, os veículos elétricos ainda são caros para o consumidor médio. Segundo o Kelley Blue Book, referência no mercado automotivo para preços e avaliações de veículos, relatou em julho de 2023 que o preço médio de um veículo elétrico era cerca de $5.000 mais caro que um veículo a gasolina. Esse custo é uma barreira significativa, especialmente em mercados emergentes, onde a renda média é menor. Para a Toyota, os híbridos oferecem uma alternativa mais acessível, permitindo que os consumidores comecem a reduzir as emissões de carbono sem comprometer a sua capacidade de compra. Essa estratégia, segundo a empresa, também ajuda a ampliar a adoção de tecnologias elétricas, enquanto os custos de produção de veículos elétricos diminuem ao longo do tempo. Enquanto a Toyota defende sua abordagem mais conservadora, a empresa enfrenta a crescente pressão dos seus concorrentes e críticas de grupos ambientais. A Tesla e Volkswagen, por exemplo, adotaram estratégias ousadas de eletrificação, buscando dominar o mercado de veículos elétricos e liderar a transição global. Em comparação com a Toyota, que oferece apenas um veículo totalmente elétrico, o BZ-X4, que teve vendas modestas nos Estados Unidos. Apenas 6.486 unidades foram vendidas nos primeiros 6 meses de 2023, comparados a 103.000 RAV4 GVs híbridos e 27.000 Priuses. E esse é o único carro totalmente elétrico a bateria da marca Toyota à venda nos Estados Unidos, embora eles digam que lançarão mais em breve. Por outro lado, a Tesla e Volkswagen apostam agressivamente na produção e desenvolvimento de veículos elétricos. A Tesla, em particular, transformou os veículos elétricos em símbolo de inovação e status, atraindo consumidores e redefinindo o mercado de veículos elétricos. Por outro lado, a Volkswagen assumiu o compromisso de expandir significativamente a sua linha de veículos elétricos, com metas ambiciosas de eliminar gradualmente os motores a combustão em seus veículos até 2035. A abordagem da Toyota é vista por muitos como uma hesitação que pode levar à perda de relevância. Embora seus híbridos continuem a ser líderes de mercado, a empresa corre risco de ser percebida como resistente à mudança, em um setor que está claramente se movendo em direção à eletrificação total. Além da concorrência, a Toyota enfrenta duras críticas de organizações ambientais. A Greenpeace, uma organização não governamental que atua para defender o meio ambiente, classificou a empresa como uma das piores em esforço de descarbonização entre as montadoras globais, ao lado de montadoras como a BMW e Mercedes. O Influence Map, uma ONG focada no clima sediada no Reino Unido, apontou a Toyota como uma das principais opositoras às políticas climáticas em 2021, ao lado de empresas petrolíferas como a Chevron e Exxon. Essas críticas destacam uma aparente contradição. Enquanto a Toyota promove seus híbridos como uma solução sustentável, ela também é acusada de atrasar a transição para as tecnologias mais limpas. O Sierra Club, um grupo de ambientalistas, diz que a Toyota, ainda mais do que outras montadoras, se opôs à legislação climática em todo o mundo. Apesar das críticas, a Toyota argumenta que sua estratégia reflete uma visão realista das necessidades globais. Mercados emergentes representam uma grande parte do volume de vendas da empresa,
mas esses mercados muitas vezes carecem de infraestruturas elétricas básicas, tornando os veículos elétricos impraticáveis. Além disso, a Toyota considera que tecnologias alternativas, como células de combustível de hidrogênio, podem complementar os veículos elétricos no futuro, especialmente em regiões onde a eletrificação completa enfrenta desafios significativos. Essa abordagem multifacetada permite que a empresa se adapte a diferentes mercados e evite colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas a grande pergunta permanece: será que essa abordagem equilibrada será suficiente para manter a Toyota relevante no futuro? Ou será que a empresa já tenha um plano para o futuro? A Toyota anunciou um investimento no valor de 35 bilhões de dólares, destinado ao desenvolvimento de veículos elétricos até 2030. Esse valor inclui uma forte aposta em tecnologia de baterias, como as baterias de estado sólido, que prometem maior eficiência, autonomia e segurança. A empresa planeja lançar 30 modelos elétricos até o final da década, expandindo sua linha para poder competir diretamente com empresas como Tesla e Volkswagen. Além disso, a Toyota continua apostando em soluções alternativas, como células de combustível de hidrogênio, que oferecem uma solução de longo prazo para reduzir as emissões em mercados que enfrentam dificuldades para adotar a eletrificação total. A abordagem da Toyota também reflete sua estratégia global. Em mercados emergentes, onde a infraestrutura elétrica básica ainda é insuficiente, os híbridos continuarão sendo uma peça-chave. Essa flexibilidade permite que a empresa adapte suas ofertas às necessidades locais, mantendo sua relevância em ampla gama de mercados.